Na parte final desse estudo, desse livro Pão Nosso Cada Dia, essas entrevistas são basicamente essa gravação para ajudar você, enfim, a animar um pouco na leitura, né, ou trazer alguns comentários complementares, né? Mas basicamente nós vimos setores concretos de atividade. Isso é uma forma de baixar a economia para o chão, não ficar aquele grande discurso que ninguém entende, né, sobre o problema da inflação, o déficit, coisa do gênero. Para fazer funcionar, tem que fazer funcionar cada setor, né? Nós vimos atividades produtivas, indústria, agricultura, etc., né? Nós vimos a parte das infraestruturas que são necessárias para conectar essas empresas, essas unidades produtivas, transporte, eletricidade, etc., né? Nós vimos o papel dos intermediários, que teoricamente deveriam ser o azeite, ajudar as coisas a fluir, e na realidade se tornaram tão potentes que se tornaram atravessadores e não estão atrapalhando o conjunto do sistema. E nós vamos ver hoje a quarta área, que é a área que a gente chama de políticas sociais, né? Que em geral, onde funciona é de acesso público, universal, gratuito, porque todo mundo tem que ter acesso à segurança, à saúde, à educação, a espaço de esporte, de lazer, coisas do gênero, né? Então, na realidade, essa quarta área, que constitui investimento nas pessoas, ela se administra de maneira diferente. Porque uma coisa é você produzir tênis e produzir isso na Indonésia e colocar nas estantes aqui numa loja em São Paulo, coisa do gênero, né? Transporte internacional. Você não faz isso com saúde, você não empacota saúde, educação, coisa do gênero. Tem gente que até tenta, com resultados desastrosos. Mas o essencial é que todas essas partes sociais é a forma de organização da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Certo? O lazer, o parque, a rua, a habitação, né? O acesso a serviços de saúde, acesso ao sistema de conhecimento, coisa do gênero. Tudo isso é investimento nas pessoas, né? Todos os países que aceleraram seu desenvolvimento não começaram essencialmente por atividades produtivas, coisa do gênero, se centraram muito no investimento nas pessoas, porque isso torna as pessoas mais produtivas e o conjunto vai funcionar, né? Nós vamos pegar aqui saúde, educação, cultura e informação, turismo, lazer e esporte, habitação social, segurança, enfim, o conjunto desses diversos elementos que são atividades fins. É o que a gente, uma vida com saúde, lazer, espaços culturais, tal, é o que a gente quer da vida, né? No Brasil, curiosamente, essas atividades são chamadas de gasto. Então, quando produz boneca Barbie, a gente diz que é produção, e quando produz saúde, educação, conhecimento, é gasto. Isso é uma coisa ridícula, nós somos uma ilha em fazer besteira contábil desse tipo. É uma forma das elites, digamos, dizer, não, que quando eles se enchem de dinheiro, isso é bom, mas quando a gente faz saúde e educação para o povo, isso aí é gasto, né? E não comporta no nosso orçamento. Isso é besteira ideológica, evidentemente, que a gente tem que ultrapassar, né? Tudo isso significa aumento de capital humano e tudo isso constitui salário indireto. Onde funcionam essas políticas sociais são de acesso público, universal, gratuito, através dos nossos impostos orientados para que todo mundo tenha acesso a uma escola decente, a saúde decente, coisa do gênero. Essas são sociedades que funcionam, não precisa ser capitalista, socialista, comunista ou qualquer ista que você goste, né? Mas basicamente é o que funciona. Funciona no Canadá, funciona na China, funciona em Singapura, funciona na Suécia, enfim, esse é o básico, né? E cada vez mais o consumo e a produção está se deslocando para essas áreas, e não mais indústria, agricultura, que com a automação estão se tornando relativamente secundários no desenvolvimento econômico dos países, né? Deixa eu pegar ponto por ponto, tá? Só muito rapidamente, porque não dá para desenvolver, mas basicamente, grande problema da saúde. Saúde hoje, lembrei que nos Estados Unidos é de longe o principal setor econômico, 20% do PIB, né? É bem mais do dobro de toda a atividade industrial. É um setor econômico. Tudo isso aqui são setores econômicos e essenciais, né? Por desgraça, eles estão na saúde, a gente está transformando a saúde em indústria da doença aqui no Brasil. Pega a opção Canadá. O canadense tem um salário mais baixo do que o americano, mas em compensação
O canadense tem todo o sistema de saúde. E saúde compreende não só o hospital, o médico, a farmácia, significa acesso à água limpa, significa o controle dos agrotóxicos na agricultura, significa criação de um ambiente arborizado na cidade, significa controle das emissões de veículos para termos ar limpo para respirar. Tudo isso aí é organização social. Onde não temos isso, você tem apropriação para planos de saúde, hospitais, farmácia, etc., grande indústria farmacêutica mundial, e isso gera basicamente indústria da doença, né? Um raciocínio semelhante pode ser levado na área da educação. Outro gigante que está aparecendo. Por que está aparecendo como gigante? Porque hoje, muito mais importante do que matéria-prima e esforço físico, é o conhecimento. O conhecimento se tornou o principal fator de produção. Isso é absolutamente central na transformação do planeta. Porque, veja bem, o conhecimento, uma vez que ele é criado, ele não gera custos. Ou seja, o fato que os chineses tenham traduzido meus livros e leiam, não me tira pedaço. E é bom que mais gente leia. Amanhã vão comprar mais livros meus ou assistir vídeos meus. Estão entendendo? Ou seja, o principal fator de produção hoje é o conhecimento. O conhecimento, o seu uso não reduz o estoque, contrariamente à produção física, né? Então isso abre uma possibilidade de democratização do planeta absolutamente imensa. Significa pensar a educação não mais só a sala de aula, o professor, a lousa, coisa do gênero, e sim um sistema planetário de construção interativa do conhecimento. Liberar o conhecimento dos pedágios tipo patentes, royalties, copyrights, etc., né? E ir no sentido que, por exemplo, foram as grandes universidades americanas que trabalham com open courseware, né? Sistemas de acesso aberto, ou a China chama CORE, China Open Resource for Education, recursos educacionais abertos para a educação e coisa do gênero. A educação está frente a uma revolução que está sendo consumida, de certa maneira, por um ataque extremamente violento, em particular no Brasil, em que grandes multinacionais financeiras estão comprando as universidades e estão impondo currículos extremamente estreitos e cobrando caro por esse acesso. É a indústria do conhecimento, em vez de termos o acesso interativo à educação. Também é chamada hoje de indústria do diploma, né? Se você não tiver diploma, você não sobe na vida. Enfim. Outra área é a área da cultura. A cultura envolve um conjunto de elementos que é curioso, porque hoje tudo está online ou na TV, coisas do gênero, tudo passa por sinais magnéticos. E a estrutura mundial é de controle, de quem controla a infraestrutura, os satélites, etc., né, controlam os direitos de acesso, e isso gera desigualdades planetárias imensas. Depois, quem constrói as plataformas de acesso a esse conhecimento, pega a Rede Globo no Brasil, pega a bandidagem de Murdoch no nível planetário, controlando os sistemas de TV e gerando, digamos, guerras culturais, né, as narrativas, os ódios ideológicos que você tem que ter, enfim, né, todos os problemas, digamos, do convívio até das famílias, né? A cultura é muito importante na criação ou na geração e expansão dos valores, né? E aí se torna, evidentemente, muito complicado, né? Claramente aqui ela está se tornando uma indústria do entretenimento, em particular empurrando o consumismo, né? Quando na realidade a cultura pode voltar a ser apropriada pelos que criam a cultura, que não são nem os donos da infraestrutura, nem os grandes intermediários como a Globo. Hoje, a internet, um conjunto de novas tecnologias e a conectividade planetária permite que as pessoas se reapropriem da criatividade cultural de maneira descentralizada, de maneira, digamos, que os grandes intermediários cuidem da vida, né? Outra área muito importante é a área de lazer, turismo, esporte, né?
tudo essa sempre tem essa coisa. Ou você faz a apropriação por minorias, vira uma desgraça, ou você generaliza o acesso, gera convívio, digamos, extremamente interessante e criativo das populações, né? Eu, quando era criança, eu brincava muito nas praias de Bertioga, né? Hoje eu não posso ter acesso porque você tem ali a Riviera de São Lourenço e você tem os outdoors dizendo a Riviera de São Lourenço lhe oferece as praias, claro, pagando, né? Quer dizer, ela criou essas praias, certo? Antigamente, quer dizer, na realidade, todo esse sistema de acesso a lazer, turismo, esporte, quando se torna indústria, você tem que reduzir o acesso para poder cobrar, né? Então você gera escassez para poder fazer dinheiro para os grupos, em vez de simplesmente gerar, como qualquer cidade como Toronto, por exemplo, tem parques e espaços de esporte e lazer abertos, piscinas públicas, etc., aberta por todo lado, né? Você tem, digamos, a visão de turismo, inclusive, não de entrar na máquina dos grandes hotéis caros e coisa do gênero, mas você poder passear em Paris, conhecer pessoas, falar, né? É toda uma área de convívio cultural, né? nessa parte do turismo, lazer e esportes, que é vital e está se expandindo no mundo, né? Mas que quando se transforma em canais de indústria de turismo, indústria do esporte, é uma desgraça, né? Hoje, quando eu gosto de esporte, quer dizer que eu sento no sofá, pego uma pipoca, cerveja e estou assistindo esportistas fazer coisa na TV, né? Isso é gostar do esporte. Eu, de moleque, a gente brincava na rua, a gente jogava futebol, né? Na realidade, tem uma deformação radical a ultrapassar, né? A parte de habitação é vital, né? Porque nós temos milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, no mundo centenas de milhões de pessoas, ou bilhões até, né, que não têm acesso a uma habitação decente. Isso é uma burrice econômica, porque isso é muito mais barato você construir essas casas, inclusive dinamiza a economia, né, certo? Do que você financiar todos os problemas que surgem de doenças, de crime, coisas do gênero, certo? É bom senso, né? Nós temos que enfrentar. E não é só construir a casa, né? É construir o bairro, a convivência, né? Das pessoas, porque isso gera uma sociedade saudável, né? Aqui também nós temos uma política de habitação que é uma coisa e uma indústria da especulação imobiliária que é outra coisa, né? Nós somos dominados por gigantes de especulação imobiliária que fazem rios de dinheiro. Porque, claro, tem mais população, mais cidades, o preço dos terrenos sobe, eles mamam em cima sem produzir nada. Esse sistema está se deformando, nós temos que voltar a recuperá-lo. E essa recuperação se faz por milhares de cidades pelo mundo afora. As pessoas resgatam, sabe o que é? Nessa cidade, vão organizar, vão aqui limpar o rio, transformar em área de lazer, vão organizar parques, vão organizar sistemas públicos de lazer para os jovens, enfim. Isso aqui, cada cidade pode se organizar e recuperar, né? Todas essas políticas decentes, digamos assim, têm impacto sobre a segurança, né? Porque a segurança, uma coisa é o pequeno crime, né? Os roubos, furtos, etc. Isso aqui está diretamente ligado ao sistema de desigualdade que a gente mantém, certo? Você tem todas as publicidades na TV mostrando o moleque que tem um tênis super chique, a moça que tem a blusa super coisa assim, certo? E eles não têm os recursos correspondentes. Empurrar as coisas dessa maneira é até covardia. Isso gera a pequena criminalidade, o que se chama petty crimes em tecnologia internacionais. Isso é problema social. Não adianta você construir mais cadeias, prender mais gente, porque um moleque que furtou uma pequena coisa passa um tempo na prisão, em convívio com um crime pesado, ele volta ali, você não vai mais segurar ele na vida. Aí sim ele se torna perigoso. A nossa política é burra. Temos que, por exemplo, estudar com a Suécia, que está reduzindo as carceragens de maneira generalizada e com isso reduzindo o crime, né? Agora, tem outra banda que é o crime pesado, o crime organizado. Isso são sistemas planetários e que envolvem o crime de colarinho branco e envolvem, em particular, os sistemas de corrupção, né? As grandes corporações, só no Brasil, são cerca de 35 bilhões de dólares que fazem em fraude de nota fiscal,
isso dá mais ou menos 2% do PIB, né? Vai ser mais ou menos 130 bilhões de reais. Comparem isso com a criminalidade dos moleques que furtam os carros, isso não tem nada a ver. E ninguém vai atrás deles, né? Então, na realidade, nós temos que ir atrás da grande corrupção, dos grandes sistemas de desvios de dinheiro, não no sistema que se adotou no Brasil, em que você usa o pretexto de combater a corrupção para favorecer grupos políticos diferentes, mas sim realmente criar uma sociedade mais saudável, né? Gente, eu enumerei aqui 6 áreas, né? Saúde, educação, cultura, lazer, esporte, habitação, segurança. É a 4ª área. Então, a gente chega, e esse livrinho ajudar vocês na leitura vai ajudar muito. Então, na realidade, a gente entende o seguinte: tem uma área produtiva, empresas, tudo, mecanismo de mercado, ok. Temos as infraestruturas, né, que conectam essas empresas, estradas, tudo isso, né, sistemas energéticos, água e tal. Isso é o sistema público de planejamento, com bons técnicos que tem que organizar, e para isso temos que ter financiamento público, né? As 2 áreas funcionam, em particular a área empresarial, com intermediários financeiros, comerciais, jurídicos, né? Essas áreas são importantes com intermediário, mas intermediário ajudando a fazer as coisas e não atrapalhando para cobrar pedágio, né? Certo? E uma 4ª área, que é o investimento nas pessoas. Se você não investe nas pessoas, nenhuma das outras grandes áreas vai funcionar. Pensem no Japão, né? O Japão entra na era moderna com a Revolução dos Meiji em 1868 e em 1900 já não tem analfabetos. Eles se concentraram investindo nas pessoas muito mais no que na bobagem imensa que a gente falou no Brasil. Primeiro faz crescer o bolo e depois distribui, né? Nós temos que buscar sistemas equilibrados. Pegue a leitura desse livro, esse livro ajuda muito a você a entender, digamos, a baixar para o chão em termos econômicos, entender como isso, né, transformado em 4 áreas e em 20 setores, a gente começa a entender por que nós precisamos, não de gritarias ideológicas, privatiza, estatiza, coisa do gênero, mas pensar numa economia mista, hoje complexa demais para ser administrada só com visões ideológicas. Temos que ter uma abordagem técnica e soluções diferenciadas e adequadas para os diversos setores. Boas leituras e agradeço muito a sua participação nessa discussão, nesse curso.